A palavra é toda sua. Amém. Oi, gente, bom dia. Paz. Quanto tempo, né? Oi, pessoal de casa. Quanto tempo. Tô me sentindo até visitante aqui depois de tantos meses. Mas é bom, né, ver uma carinha diferente depois de 7 meses. 7 meses? 6 meses, né? Bastante tempo. Ah, não lembro. Pra mim já faz 84 anos. Mas tava com saudade de vocês, de estar aqui. Fazia muito tempo que eu não vinha, né? Mesmo com a flexibilização, ainda estava assistindo os cultos de casa. Mas é engraçado porque quando o pastor me convidou para vir pregar, hoje eu já tinha uma palavra pronta desde maio, março. Ai, faz muito tempo. Mas Deus falou comigo sobre o mesmo assunto durante todos os meses que a gente estava em isolamento. E foi esse assunto que eu tive várias situações que eu passei, que aconteceram durante esses meses referentes a isso. E isso também me deu esperança para continuar e acreditar que isso vai passar. Porque eu tenho certeza que vai passar. Eu dei um tema para a pregação, eu já não tenho slide, mas eu quero falar sobre exemplos. E eu quero falar do nosso maior exemplo, que é Jesus. Durante todo esse tempo eu entrei numa reflexão muito grande de que Deus nos mandou um exemplo vivo. Ele não só nos disse como nós deveríamos agir ou como deveria ser o nosso procedimento, mas ele mandou um exemplo para viver entre nós, para passar por situações que nós passaríamos, para passar por situações que as pessoas naquela época passavam. Ele mandou um exemplo igual a gente, feito de carne e osso, para andar onde a gente andava, para pisar onde a gente pisava, para agir como nós deveríamos agir. E ele mandou um exemplo para nos ensinar na prática, vivendo entre nós. Então eu queria começar lendo um versículo que é bem conhecido, então vocês nem precisam abrir, mas é João 1,14. Eu vou ler até o 21. Deixa eu abrir aqui. Bom, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Vou ler só até aqui. Então, quando eu penso nisso, eu penso que Deus ele foi tão bondoso e misericordioso com a gente, e ele já sabia o que a gente ia passar. Ele sabia que 2020 seria esse ano. Ele sabia como nós estaríamos hoje. E ele mandou um exemplo que viveu tudo que a gente viveria, para que a gente tivesse uma clara instrução de como deveria ser a nossa conduta. Porque eu imagino que Jesus ele é tudo que Deus queria nos dizer. Só que ele é em carne e osso, é um exemplo vivo. Ele é o próprio... aquele provão, sabe? Do Enem, que você faz um simuladão antes de fazer a prova. Esse simuladão é Jesus. Porque ele veio para nos preparar para tudo que nós viveríamos. E eu quis trazer essa palavra porque durante esses meses, e principalmente esse ano, tem algo que tem se potencializado muito, que é o cristianismo. As pessoas estão enxergando os cristãos de uma forma ruim, porque estão acontecendo muitas coisas que estão generalizando a forma como nós agimos, como nós nos portamos. Eu acho que é muito importante a gente abrir esse tipo de conversa, porque existe uma diferença muito grande entre você ser cristão e você ser seguidor de Cristo.
E é isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar como nós somos reconhecidos por sermos seguidores de Jesus. Como que nós identificamos quem é seguidor de Jesus? E como quem não é seguidor de Jesus consegue identificar? O nosso maior exemplo é a nossa própria vida. É quem nós somos, é como a gente age, é como a gente fala com as pessoas, é como a gente ama, como a gente perdoa. São as coisas que a gente faz. E principalmente nesse momento tão sensível que nós estamos vivendo, as pessoas precisam da gente. Todo mundo precisa ouvir uma mensagem de paz e de esperança, para a gente saber que isso vai acabar. E que por mais que as coisas estejam difíceis, Deus não esqueceu da gente. Jesus não esqueceu da gente, Ele continua aqui. E Ele está tendo misericórdia de nós todos os dias, não importa o que aconteça. Então, Jesus ele veio para esse mundo e Ele viveu nossas questões. Ele amou pessoas como a gente ama ou como a gente deveria amar. Ele sofreu injustiças. Ele viu doenças. Ele viu pessoas enfermas. Ele viu pessoas que imploravam por pelo menos um olhar dele. E Ele teve compaixão por todos. Ele teve compaixão por pessoas que o acusaram, por pessoas que o ofenderam. Ele teve compaixão por pessoas que não amavam. E mesmo assim ele amou, porque o amor dele não fazia distinção. Ele não escolhia quem ele ia amar, porque o amor é assim, né? Quando... Dizem, né? Porque eu não sei, mas quando você se apaixona, às vezes você não... Ué. Dizem por aí, as más línguas dizem que quando você se apaixona, às vezes você não quer estar apaixonado, porque você não escolhe. Então, por que a gente deveria escolher quem a gente vai amar? Se a gente tem que viver o amor fraternal, não é? Na Bíblia a ordem é clara, Jesus deu a ordem clara, que a gente tem que amar uns aos outros. A gente não tem que escolher, esse daqui eu vou amar, mas aquele ali eu não vou amar. Porque eu não gosto do jeito que ele fala. A conduta dele, não gosto. Eu comecei a pensar nisso porque no começo do ano eu assisti 2 filmes, na verdade, que mexeram muito comigo. Eu assisti Deus Não Está Morto 3, e eu adoro esse filme, Deus Não Está Morto, nessa trilogia de filmes. Sempre que eu assisto eu fico doida, e eu quero sair falando e fazendo tipo, tudo que o filme ensina, né? Porque me inspira muito. E no terceiro filme, eu não vou dar spoiler para quem não assistiu, mas assistam, que é um filme muito bom. Acontecem algumas situações que fazem o pastor se distanciar do que ele deveria fazer, por conta de diversas adversidades e situações que estavam acontecendo com ele, e também afastam pessoas que queriam conhecer a mensagem de Cristo, mas que em algum momento foram atacadas e se sentiram rejeitadas. E por isso elas optaram por outro caminho. Quando a gente ataca alguém, o instinto principal da pessoa que está sendo atacada é recuar. Porque acontecem sempre 2 situações. Ou ela vai te atacar de volta e não vai ouvir o que você disse, ou ela vai recuar e vai ficar na dela, mas ela vai continuar não ouvindo o que você disse. Porque quando a gente ataca alguém, a gente toma a nossa verdade como absoluta. E está acontecendo uma onda na internet que se popularizou muito, chamada cancelamento. Quem usa bastante rede social deve saber do que eu estou falando, mas eu vou explicar para quem não sabe. Se tornou moda, se tornou algo banal cancelar uma pessoa, entre aspas, né? Quando você cancela uma pessoa, você expõe na internet tudo de ruim que essa pessoa fez com você ou que você sabe que essa pessoa fez. E automaticamente você cancela essa pessoa. Então essa pessoa começa a ser odiada por um grupo de pessoas. E eu tenho uma triste verdade para a gente. Os crentes estão sendo cancelados. É muito comum você ver memes ou você ouvir pessoas falando que odeiam crente. Isso não se tornou apenas, eu não gosto de crente por causa disso. Isso se tornou um meme, algo popular de falar, odeio crente. Eu já ouvi de muitas pessoas, até pessoas que assim são próximas a mim, sabe? E elas não estavam se referindo a mim especificamente, mas sim ao meu grupo, ao grupo ao qual eu estou inserida, porque eu sou cristã. E
nisso eu fiquei pensando qual é a diferença mesmo. Como que a gente faz para ser reconhecido como seguidor de Cristo? Na publicidade, a gente usa um termo que é de reconhecimento de marca. Eu não vou usar os termos em inglês porque eu acho muito chato, né? Do nada eu tô falando português, lanço um tema em inglês, assim, eu acho feio. Nada contra quem faz, mas eu não gosto. Oh my God. Aí eu não gosto. Ela é bilíngue, ela. Mas, mas tem um termo que é o reconhecimento de marca. Então, por exemplo, o Nescau. A gente não fala achocolatado. A gente fala Nescau ou fala Toddy, porque são as marcas mais conhecidas. Só que existem outras marcas. Três Corações, da Barra, enfim. Só que a gente chama esses de Nescau ou Toddy, porque é um reconhecimento de marca. Isso está acontecendo com a gente também. A gente tem um reconhecimento de marca, que é o nome cristão. Mas o que nos difere? O que mostra que nós somos seguidores de Cristo? Qualquer pessoa pode se denominar cristã ou falar que segue uma religião. O que nos difere é a nossa conduta. E é isso que vai nos diferir na onda de cancelamento. É isso que vai nos diferir, nos diferenciar quando alguém disser que odeia crente. É a nossa conduta. Nessas questões webs, eu geralmente pontuo pessoas que eu conheço, porque eu acho que a generalização é um problema. Então, eu geralmente pontuo, eu explico o meu ponto de vista, explico num contexto geral. O Rogério ele fez uma pregação muito legal, muito interessante, que eu até fiz um post sobre no meu Instagram, e eu achei aquilo incrível, a forma que ele falou. E eu mandei para muitas pessoas que eu conheço que não são crentes. E aquilo tocou muitas pessoas, porque elas viram que existe essa diferença. No mundo onde as pessoas não entendem que existe essa diferença, que a gente pode não concordar com a conduta das outras pessoas e isso está tudo bem, porque nós somos pessoas diferentes, nós temos os nossos princípios cristãos. Mas não concordar não é o sinônimo de ódio, não é o sinônimo de acusação, porque a gente traz as pessoas para o caminho de Jesus da mesma forma que Jesus fazia, com o amor. E quem convence é Ele. A gente está aqui para te direcionar, para falar, olha, esse é o caminho, é assim, mas Jesus te convence. A gente tem que fazer a nossa parte, da mesma forma que Ele fazia, porque Ele vivia sendo amor, falando sobre amor, amando as pessoas. Sabe, não tem como a gente usar o nosso maior exemplo, que é Jesus. E Jesus, ele era amor. Eu não consigo pensar em outra palavra que descreva Jesus. Ele era amor. Não tem como a gente usar o nome dele para falar de algo que não seja amor. Porque a gente sempre tem dois caminhos. Ou a gente pode ser gentil e amável, ou a gente pode ser o contrário disso, que é destilar ódio. E a gente pode afastar pessoas de Jesus, ou a gente pode trazer pessoas para caminhar com a gente, de acordo com a nossa conduta, sendo exemplo de acordo com o maior exemplo que a gente teve, que é Jesus. Mas, enfim, né, como nós sabemos quem são aqueles que são seguidores de Cristo? Né? Quem são aqueles que têm essa marca do Espírito Santo, que têm esse diferencial? Como a gente pode fazer para que os não cristãos reconheçam isso? E por que Deus deu um exemplo vivo? Eu vou ler agora João 3, 16 ao 21. Vou abrir aqui para vocês. Minhas pregações são bem rápidas, porque eu já disse isso aqui. Quando Deus fala comigo, Ele fala de uma maneira muito clara, assim, né? É isso, isso, isso. Porque eu acho que até se Ele ficar fazendo volta, eu não vou entender. Então, Ele sempre fala de uma maneira muito clara. E eu tento falar isso de uma maneira muito clara também, por mais redundante que eu seja. Mas eu vou ler agora João 3,16. Fala assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou seu filho para salvar o mundo, não para julgá-lo. Aquele que crê no filho não é julgado, mas quem não crê já é julgado, porque não crê no único filho de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém vejam as coisas más que eles fazem.
Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que suas ações são feitas de acordo com as vontades de Deus. Deus, ele rompeu um silêncio e ele se pronunciou da única maneira que realmente entenderíamos, mandando um exemplo para viver entre nós, mandando o verbo que se fez carne. E ele deu esse exemplo para a gente. Durante todo esse tempo, eu me questionei muito sobre isso. Essa quarentena e esse período de isolamento não foi muito fácil para mim, mas eu tenho bons testemunhos para contar. E eu acho que a gente precisa muito compartilhar isso, para que a gente tenha mensagens de esperança. Durante esse tempo, eu consegui utilizar muito isso na minha vida, e eu sou extremamente grata a Deus por ter falado comigo dessa forma. Porque se ele não tivesse falado comigo, eu teria perdido muitas oportunidades ao longo desses meses, porque por mais aberta que eu seja, minha cabeça ela ainda era um pouco fechada sobre algumas coisas, né? E no começo da pandemia, uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram, é uma pessoa assim que eu não tinha muito contato, ela me seguia e a gente conversava assim às vezes, uma colega minha, e ela me mandou uma mensagem perguntando se podia fazer algumas perguntas para mim sobre vida cristã. E eu falei que podia, claro, né? Então, ela começou a me mandar algumas perguntas no meu WhatsApp e eu fui respondendo. Ela me perguntava sobre vida cristã, sobre como eu identificava quando Deus falava comigo, sobre como eu me sentia quando Jesus falava comigo. E aí ela chegou num ponto de perguntar sobre como eu sabia que o que eu sentia era o amor de Deus. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, como que eu sei que o que eu sinto é o amor de Deus? Porque é inexplicável. Né? A gente sabe que é o amor de Deus, mas como eu sei, como eu conheci realmente o amor de Deus? Quando foi que isso aconteceu? Porque eu sou cristã desde que eu tinha 9 anos, 8 ou 9 anos. Eu não nasci em berço cristã. Minha família, por parte de mãe, era católica e meu pai era afastado da igreja. E eu ia para a igreja católica, mas eu não sentia que ali era o meu lugar, sabe? Eu não achava que para falar com Deus eu precisava mandar uma mensagem para outra pessoa, para que essa pessoa repassasse para Deus. Porque todos os dias eu falava com Deus na minha casa. Então, quando eu ia no domingo com a minha mãe, eu ficava pensando, por que eu tenho que mandar um recado para Deus hoje se eu falo com Ele nos outros 6 dias da semana? E quando meu pai ele voltou para a igreja, ele me trouxe também e desde então eu permaneci. Mas eu sou cristã desde os meus 9 anos. Só que eu não conheci o amor de Deus com 9 anos. Eu fui conhecer o amor de Deus verdadeiramente quando eu tinha uns 18 anos. Sendo bem sincera para vocês, porque eu sabia quem Deus era, e eu sabia que Ele me amava, e eu amava Ele de todo o meu coração. Só que eu só pude sentir o amor dele quando eu passei pelo pior momento da minha vida até agora. E quando eu senti que ninguém mais me amava. E aí eu olhei para o alto e eu conheci o amor de Deus. Não tem como explicar. Mas pior que eu estivesse me sentindo e por menos esperança que eu tivesse, eu sabia que Deus me amava. E eu comecei a ver o amor dele em todas as coisas, nas pequenas e nas grandes coisas. Eu vi o amor dele quando eu levantava e quando eu tinha força para levantar, eu vi o amor dele quando eu consegui fazer a faculdade que eu queria, da forma que eu queria, porque ele foi muito misericordioso comigo. Eu vi o amor dele quando eu entrava em cada estágio, e tinha estágios que foram horríveis para mim, mas eu vi o amor dele em tudo, porque ele cuidou de tudo, sempre. Eu vi o amor dele cuidando da minha família, eu vi o amor dele transformando a minha família, transformando os meus amigos, e eu vi o amor dele me transformando acima de tudo, porque foi quando eu comecei a perceber que eu podia ser um exemplo e que as pessoas poderiam me ver sendo seguidora de Cristo. E é isso que eu tento ser todos os dias, seguidora de Cristo. Meus amigos, eles me chamam de Cristinha, porque eu sou a única cristã do meu meio de amigos para fora, né?
Então, no trabalho, nos meus amigos da faculdade, e eles me chamam de Cristinha porque eu sempre faço alguma referência bíblica, ou alguma piada, ou porque eles falam que eu sou muito boazinha e defensora dos fracos e oprimidos. Então, eles me chamam de Cristinha. E um dia eu perguntei o porquê, né? Eles me chamavam de Cristinha. E uma amiga minha, que justamente aqui tem o maior preconceito assim com crentes, ela disse, porque você é uma cristã diferente. Eu não sei explicar, mas você fala de Jesus de uma forma transparente. E quando você fala de Jesus, dá para ver que você ama ele de verdade. E que você ama também as pessoas. E é difícil a gente ver isso, porque todas as vezes que eu fui para alguma igreja, eu fui julgada. Eu fui acusada ou pela minha forma de vestir, ou pelo meu jeito de falar, ou pelo meu cabelo. Mas quando eu vejo pessoas assim, eu tenho vontade de conhecer a Jesus. Mesmo que eu não vá para igreja nenhuma. Eu tenho muitos amigos assim, que amam Jesus, que conhecem Jesus e que querem conhecer Ele mais, mas não têm vontade de ir para nenhuma igreja. E nós somos o exemplo. Nós temos que ser o exemplo vivo todos os dias, até que Ele volte. Porque Deus sabia, Ele ia mandar Jesus, Jesus seria o nosso exemplo, e Ele iria dar um script, um roteiro de como deveria ser nosso procedimento até que Ele voltasse. Agora eu quero falar uma coisa bem específica, assim, direta. A ordem é clara. Eu poderia ficar aqui até 2029 procurando. Não, 2029 é muito tempo, né? Mas até 2021 procurando todos os versículos da Bíblia que dão ordem de que a gente deve amar o próximo. Mas quando eu fui procurar referências, eu levei 3 tapas na cara, que são os 3 versículos que eu quero ler para vocês. Se Deus queria ser direto, Ele conseguiu, porque eu acho que mais direto que isso não dava para ser. Eu vou ler Romanos 13, 8, que diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama o outro está obedecendo à lei. Agora eu vou ler 1 Pedro 4, 8. Que diz assim: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. E eu quero ler agora João 2,10. 1 João, na verdade, 2,10. Que diz assim: quem ama o seu irmão vive na luz, e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Eu acho que esses versículos eu não preciso nem falar nada, né? Porque é bem claro. Eu acho que quando foram escritos, foi mesmo para não gerar nenhuma dúvida. Eles são bem claros. E é a nossa ordem. A gente tem que amar as pessoas. E a gente tem que ser o... Som. 2:10. Pedro, 1 Pedro 4:8. Essa referência é muito clara, né? Você não escolhe quem você vai amar. Ser cristão é ser igual a Cristo. Não tem outra discussão. O que agrada a Deus é o nosso procedimento, não é o nosso marketing pessoal. Não é não levantar uma bandeira e falar assim, uhul, eu sou cristão. Só que quando você abaixa a bandeira, você não ama ninguém. Ou você escolhe quem você vai amar. Vou amar minha família, vou amar os meus amigos, vou amar o pessoal da minha igreja, mas não vou amar as pessoas que eu não conheço, né? Se alguém precisar da minha ajuda, eu não vou amar, porque eu não conheço. Tem que amar. Eu sou obrigada agora a amar as pessoas? Sim. Sim. A ordem é clara. Você quer ter dívidas? Eu não quero ter dívidas. Deus já deixou claro, a minha única dívida é amar um ao outro, né? Então é isso que eu vou fazer, não quero ter dívidas. Esse é o meu procedimento. A nossa pregação é a nossa própria vida. E eu queria só citar um trecho aqui que eu escrevi, que eu vou até usar para fazer um post, porque eu achei que ficou muito legal. Mas
A maior palavra é o exemplo dado por Jesus. Isso ultrapassa qualquer palavra que pudesse ser dita. Ele veio à Terra, se fez carne e viveu entre nós, vivendo de uma forma que nós entenderíamos. Exatamente isso. Ele veio até aqui e ele viveu de uma forma que nós entenderíamos. Então, quando a gente tiver dúvidas de como deve ser nosso procedimento, é só a gente abrir aqui, ó, e dar uma olhada. Porque Jesus deixou bem claro. E ele mostrou que o amor ele não fazia distinção. E que amar não significa que você tem que concordar com tudo. E nem que você tem que gostar da pessoa. Você pode amar alguém que você não tem convivência. E você pode amar uma pessoa e mesmo assim não concordar com as coisas que ela faz. Porque amar é também ensinar. É também pontuar e repreender. Quando a gente tem um filho, um irmão, alguém próximo da gente, e essa pessoa faz algo que não é certo, você repreende. Mas por que você repreende? Porque você é chato, é mandão? Não, também. Não, mas porque você ama. E porque você não quer que essa pessoa cometa os mesmos erros. Ou porque você sabe que um erro dela vai ser nocivo. E que pode vir atrapalhar ela, ou no presente ou no futuro. Ou que pode prejudicar outras pessoas, pode machucar o outro. Eu tenho um podcast, alguns de vocês sabem, vou aproveitar para fazer um merchandising. Mas eu sou publicitária. Infelizmente não. Anúncio pago. Eu tenho um podcast chamado Escute Quando Der, disponível em todas as plataformas de streaming, mas tem que fazer um marketing. Inclusive no Spotify. Mas a gente vai lançar um episódio agora na segunda-feira que fala sobre isso. Sobre essa onda de cancelamento e sobre ser tóxico com outras pessoas. A gente ouve muito isso, né? Ai, tal fulano está sendo tóxico comigo. Ai, tal pessoa foi tóxica comigo. Meu emprego é tóxico. Não sei o que é tóxico. Porque tudo virou tóxico agora, né? Se tornou uma banalização muito grande. E eu fico pensando, quando a gente diz que alguém é tóxico, é claro que tem situações que as pessoas estão erradas mesmo. Não estou aqui falando que ninguém erra, que todo mundo é o alecrim dourado do campo. Mas quando a gente aponta tanto o erro de outra pessoa e se sente no direito de cancelar essa pessoa porque ela erra, de atacar essa pessoa porque ela erra, isso tira o nosso erro? Isso nos impede de errar, nos impede de pecar? Nos impede de também ser mal, porque nós somos maus. O que nos difere é nos arrepender e abandonar o pecado, abandonar o nosso erro, mudar a nossa postura, pedir perdão e perdoar. Perdoar a nós mesmos e perdoar o outro. E pedir perdão, nos arrepender e abandonar aquilo. Mas quando a gente aponta o erro de uma pessoa, a gente está se privando de errar. Será que se a nossa vida fosse filmada 24 horas por dia, quantas vezes nós seríamos cancelados? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Eu não gosto nem de pensar. Imagina um big gospel. Um big gospel aqui na igreja. Já pensou? Exatamente, a prova do líder é expulsar o Xambalaia. Mas imagina, gente, como que seria? Como seria? Agora imagina se a gente mudasse o nosso procedimento. Se o nosso procedimento fosse amor. E nós fôssemos filmados 24 horas por dia, e isso fosse transmitido mundialmente, quantas vidas não iam ser mudadas? Quantas vidas não iam ser impactadas? Quantas pessoas não veriam Jesus? Gente, quantas pessoas não iriam ter vontade de conhecê-lo? Pensando, nossa, ele me ama. Ele me ama, não importa o que eu faça, porque eu posso abandonar o que eu faço, porque ele morreu por mim. Eu não preciso ter essa vida para sempre. Sabe, eu vejo que muitas pessoas se acostumam com a vida que elas têm porque elas não veem outra realidade. E a gente conhece uma realidade, que é a realidade que Jesus deixou pra gente, de que ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua história. Não importa se você tem 10, 20, 30, 60 anos. Ele pode mudar a sua história. Não importa o que você fez até agora. Ele está pronto, ele só está te esperando. Falar pai, eu preciso. Vem me socorrer.
e ele muda a sua história. Ele escreve uma nova história para você. E você tem a chance de mudar a sua vida, de impactar a vida das pessoas que estão ao seu redor. E essas pessoas que estão ao seu redor impactam as vidas de outras pessoas. Isso é uma geração em cadeia. É algo muito grande. Que a gente não consegue nem ter ideia de como isso pode ser. Como pode ser transformador. De como a nossa vida, durante esses 7 meses, pode ter impactado a vida de milhares de pessoas. Que algumas estavam em casa assistindo a pregação, e algumas podem nem ter compartilhado, mas elas podem ter comentado sobre a mensagem com outra pessoa, que comentou com outra pessoa, que comentou com outra pessoa. Isso já chegou em mais pessoas do que a gente pode imaginar. É uma palavra, é um ato de amor, é um ato de bondade, é um ato de generosidade que mostra Jesus na gente. É um ato desse que difere a gente, é um ato desse que mostra que nós somos seguidores de Cristo. E é assim que quem está lá fora, quem não é seguidor de Cristo, consegue identificar quem é. Ou quem só se diz ser. É um ato. É um ato que muda vidas. É uma palavra que muda vidas. É um perguntar, você está tudo bem? É uma palavra de amor, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança que a gente pode dar para outra pessoa nesse momento. E é isso, eu queria compartilhar isso com vocês, porque é algo que tem me tocado muito. Terminando o testemunho que eu estava contando sobre essa menina que me chamou para conversar e para tirar dúvidas sobre a vida cristã. Ela não é cristã, mas ela acredita muito em Jesus e ela tem uma fé muito grande. E aí ela me chamou para conversar, né, para tirar várias dúvidas, e isso ficou por si só. Aí ela tinha meu WhatsApp, às vezes ela me mandava algumas dúvidas, ela me perguntou muitas coisas. E isso foi logo no começo da pandemia, né? Eu passei um tempo que eu fiquei muito mal por conta da situação que estava acontecendo. Isso me deu muita tristeza, muita ansiedade. Assistir jornal me deixava mal. E teve um dia que eu estava de madrugada no meu quarto, eu tive insônia, e eu entrei em desespero. E só para vocês entenderem, na ponta da minha cama tem tipo uma mesinha assim que eu uso para trabalhar. E nesse dia eu não estava conseguindo dormir, e eu estava chorando muito, eu sentei na ponta da minha cama. Aí quando eu conto me dá até vontade de chorar. Eu sentei na ponta da minha cama e eu falo assim, Deus, me ajuda, porque eu não estou conseguindo. Nesse mesmo dia, um amigo meu, que ele não era cristão, mas ele se converteu durante esse tempo também, ele me mandou um áudio falando que a gente não falava fazia muito tempo, e ele me mandou um áudio perguntando se eu estava bem. Falando que ele ia dormir, mas Jesus falou para ele me mandar uma mensagem e perguntar como que eu estava. E eu falei, glória a Deus. A gente conversou, eu orei e consegui dormir. No outro dia, quando eu acordei, essa menina que me mandava as mensagens perguntando sobre as coisas, ela me falou que nesse dia, né, que eu estava mal à noite, ela foi orar antes de dormir e ela estava conversando com Deus. E quando ela fechou os olhos, ela me viu sentada na ponta de uma cama, em frente a uma mesa, falando, Jesus, me ajuda. E ela não é cristã. E ela tinha me perguntado, como que eu sei quando Deus está falando comigo? Eu não soube responder, porque não dá pra gente responder, a gente só sente. Deus foi e mostrou para ela, é assim que eu falo, ó. Foi desse jeito. Olha só, as coisas que Deus pode fazer com a gente. É muito maior do que a gente pode imaginar. É muito maior do que a gente pode imaginar. Então, eu queria compartilhar isso com vocês e deixar essa mensagem de esperança. Não importa se a gente está preso dentro de casa, se a gente não sai há 7 meses, não importa se a nossa vida agora está limitada. Isso vai passar. Vai passar. Só que, graças a Deus, a gente está vivendo isso num período que a gente tem outros meios de se comunicar. A gente não precisa mais mandar uma carta. A gente pode mandar uma mensagem. A gente pode falar com as pessoas. A gente não precisa cortar contatos. A gente pode continuar sendo cristão. Não importa se a gente não consegue vir para a igreja, ou se a gente não consegue sair na rua para evangelizar, ou se a gente não consegue ir na casa de alguém, orar por essa pessoa. A gente pode ainda ser exemplo. Assim como Jesus foi. Deus foi muito misericordioso com a gente. Porque Ele permitiu que isso acontecesse num período onde a gente ainda podia continuar com o nosso procedimento. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria desafiar vocês essa semana a
pensarem em como vocês podem mostrar o amor de Cristo, como vocês podem mostrar para as pessoas a marca do Espírito Santo. Como que vocês podem ser reconhecidos por ser seguidores de Cristo? Como que vocês podem mostrar isso para as pessoas? Para que quando te olharem e falarem, aquela pessoa ali é seguidor de Cristo. E ações deles me fizeram repensar o meu procedimento, isso mudou minha vida. Porque a gente consegue fazer isso por causa de Jesus. Amém? E antes de orar, eu queria fazer algo diferente também. Eu dei um testemunho aqui para vocês, porque a gente está há 7 meses, né, em casa e longe, mas coisas continuaram acontecendo. E Deus continua